Começar presencialmente vem só tu hoje. Porque o Elton já me avisou que eu tenho trabalho. Já mandei o link para ele. Bem, o que eu não sei se chegasse a ver no grupo semana passada. Acontece, fui para a Defesa Civil no início de tudo que aconteceu. Eu me desliguei de tudo. Tava dormindo 2 horas por dia. Sim, sabe? Não tinha tempo para nada. Acontece que eu fiquei até o limite da minha viagem e depois fui viajar, fiquei quase 2 semanas fora. Eu tô completamente perdida em qualquer coisa. Não sei exatamente o que está acontecendo. Que nós vamos começar exatamente por onde nós paramos. Tá. Então, assim, ó, o que é? A aula passada, tá? Nós iríamos fazer a aula que nós vamos fazer hoje. Tá. O que eu coloquei no grupo lá para assistir às palestras do CREA, que era na quinta e na sexta, para fazer uma resenha valendo 1.000 pontos. Tá. Vocês têm até terça para me entregar. Terça. Tá? Vocês podem reassistir essa palestra lá no link do YouTube que eu botei para vocês. Tá Tá no WhatsApp. Tá no WhatsApp da turma. Tá? E essa palestra do CREA vale 1.000 pontos. Tá. E fazer um resumo das 2 aulas de hoje e mais da semana que vem também vale mais 500 pontos. Tá. Tá bom. Resumo da aula. Tá? A leitura dos slides da aula Tá. 10, 11 e 12. São 2 receitas. Uma da capacitação do CREA. Tá. Tá? E outra para fazer um resumo das 3 aulas. As 2 que a gente vai dar hoje e a da semana que vem. Tá. Semana que vem eu finalizo a disciplina e também faço uma revisão para a prova que é da outra semana. Tá. Fechou. Tá. Tá tudo explicadinho. Igual para as 2 disciplinas. Mas tu não vai ser nome, né? Não. Depois definido para as 2 coisas. Não, graças a Deus. Não sei nem. Meu Deus. Tá? Aí, olha, foi uma loucura tudo isso, né? Inclusive. Eu, na verdade, assim, eu tive que sair de casa. Não tive perder porque eu moro no segundo andar. Então, Eu também, né? saí para não ficar ilhado. Exato. Não consegue sair. Tá. Eu não saí dia 7 de casa, meu carro no carro baixo, uma dança. Arrumei a porta. Eu também, minha casa não tinha sexo. Só que eu moro no terceiro e no quarto piso. Aí não afetou nada, só que. E a umidade? A umidade, tudo mofado de casa. Meu condomínio entrou no primeiro andar 10 centímetros no primeiro andar. Aqui é no primeiro andar. Tem bastante prejuízo. O meu apartamento, quando eu consegui entrar lá, estava limpo, por dentro, não tinha nada, sabe? Sentia umidade. A minha porta de acesso ao meu apartamento lá de fora tinha quase 1 centímetro de mofo na porta. Coisas assim, não, parece. Eu tinha uma sabinha de madeira, assim, sabe? Parecia que tava há 2 anos assim, ó. Tudo mofado, parede. Nossa. Não, e quando tu faz a higienização, o piso não seca porque o lençol freático está alto, então não tem. Não, eu limpei ontem. Eu acho que foi ontem. Foi o dia que eu teve aula. E aí eu fiquei em casa limpando a casa, né? Pra ver se daqui a pouco a pessoa fica até doente, né? Então, cuidado. E aí fiquei limpando a casa, no outro dia parecia que não tinha acontecido nada, não tinha feito nada, tava mais que em casa.
Ai, que desespero, que desespero. Complicado agora. Vou pedir demissão de manhã para casa. Bom, então, essa parte que a gente vai finalizar, a gente vai falar muito da energia. Então, para tipo, os processos, né, esse sistema de estruturas, é força. Então, sempre que eu falo sobre força, distância, tem movimento. E então, isso dá o quê? Dá trabalho, dá energia. Então, a modificação é justamente de como é que eu vou codificar essas forças que podem nos nossos corpos pelo menos energia. Então, é isso aqui. Então, é a energia que causa a deformação dos corpos. Então, a gente coloca uma energia nela, coloca uma força no nosso sistema e, consequentemente, ele acaba causando uma deformação em termos de energia. Então, vamos lá. Então, a energia de deformação do corpo pode ser definida como um aumento de energia que está relacionado com a deformação. Então, lá na mecânica clássica, né, diz aqui que uma força, toda força, realiza trabalho. Se eu estou botando uma força em cima de um elemento estrutural, esse elemento estrutural vai realizar um trabalho. Então, ela sofre deformação na mesma direção e sentido da força. Então, trabalho só ocorre na mesma direção e sentido da força. Eu não tenho trabalho na perpendicular. Mas a gente fazia esse problema de roldante, né? E quando lá, se o corpo estava caindo inclinado, tu tinha o corpo, por exemplo, normal, não faz trabalho pela mão perpendicular no sentido do plano. Então, a gente fazia, vai o trabalho na direção X, ou trabalho na direção Y, não vai ter na normal, porque está perpendicular ao sentido da força. Tá? Então, vamos lá. Então, se a gente considerar, por exemplo, a deformação de uma barra engastada, então eu tenho o comprimento dessa barra e L, né? Então, e a seção transversal denotada por A, que é a da seção transversal. Então, quando a gente aplica a carga lá, né, para baixo, na nossa barra, na ponta da barra, há um aumento, lentamente aumentando a nossa barriga da força, ela vai lentamente causar o quê? Uma deformação que é representada pelo meu delta L. Ou seja, eu tenho um leve, né, tensionamento desta nossa barra. Então, vamos supor, então, que se eu fizer isso no nosso famoso diagrama, né, força versus deformação, então aqui, ó, a minha deformação X ela é proporcional, né, à minha aplicação de força. Então, para essa ação, o trabalho da força P vai ser o quê? Então, o meu delta1, o delta de energia, vai ser o quê? A minha força vezes a distância, minha variação de distância. Então, integrando os meus pequenos diferenciais, né, de deslocamento, tem equação de energia para a barriga. Oi? Não, é que a simbologia do livro de vocês usa o. É que dá entender. Porque ela está denotando aqui, ó, trabalho elástico, energia elástica. E aí essa energia ela é cinética, né? Potencial. Se você tem potencial para ir no carro, sim, está se movimentando, se colocando. Então, se a gente fizer, no caso, uma barra composta, então a gente tinha a metade, né? Ela se comporta de uma maneira elástica e linear, ou seja, a minha força tem um comportamento diretamente proporcional, e isso no nosso regime elástico, né? Então, eu vou ter lá aqui, ó, o meio da minha força vezes meu delta, que é a minha variação. Então, ali, ó, o meu K de X vai me dar uma variação quadrada. Isso aqui é análogo que energia na mola. Energia na mola. E, ao contrário, sempre a minha força aplicada. A energia é sempre negativa.
Que deveria ser potencial, né? A bola é potencial. A nomenclatura está estranha, mas... Então, quando o material sofre deformação, devido a uma carga externa, o trabalho externo é realizado pela carga que ele é convertido no trabalho interno, que a gente chama de energia de deformação. Isso ocorre a baixa perda de energia, tanto na forma de calor ou na forma elástica. Claro, se a gente analisar no mundo real, a gente consegue, inclusive, sentir a barra aquecendo. Quando a gente faz, por exemplo, a prática de rompimento de prova, a gente sente justamente essa energia que o corpo aquece. Então, a energia de deformação externa, gerações de forças externas ao material elástico que podem ser encontradas através das seguintes equações. Tá bom. Tem que ser. Eu não prefiro isso não fiz nada. Então, força axial, força P, ou seja, fazendo ao longitudinal a barra, a de torção, ou seja, se eu tenho um movimento que eu tenho uma barra engastada e um movimento dando um engaste, dependendo de fazer uma torção na barra. Isso. O φ é a torção. O φ é o deslocamento da torção, que o T é a torção, e o φ, em vez de ser o delta, é o φ, que é o deslocamento angular. E o momento é diretamente também o θ no ângulo de torção. Isso. Então, ali, ó, tensões normais, então, dentro do gato elástico, a energia de deformação elástica para várias cargas, então, a energia de deformação elástica no gato do corpo pode ser encontrada à base das seguintes equações. A primeira delas, tensão normal devido à carga axial. Então, tenho lá a minha barra gastada. Ó. Apliquei uma força P. Teve uma pequena variação delta aqui. E aqui o nosso R. Então, essa energia elástica, ou seja, axialmente ela está dando a carga P longitudinalmente na minha barra, só que esse distendimento axial me causa aumento de tensão nessa minha lateral. Se eu fizer minha barra assim, ó, carga P está aqui embaixo, lá no centro. HP. Então, longitudinalmente, ela está aplicada em cima de seção. Ó. Assim. Esse nível. Então, ele está agindo nessa seção aqui. Tá?
Então, ela vai me gerar tensões transversais em que? Nessa seção B aqui e nessa seção C aqui. Porque eu estou alongando as fibras e aqui eu vou ter, consequentemente, também uma tensão decorrente daquilo que eu quero lembrar da minha seção perpendicular. Com essas energias também tem que ser quantificadas e é quantificada através dessa equação. E aí a área vai ser que a área da seção ao qual eu estou calculando na minha energia. O P é o mesmo, o E é o mesmo e o E é o mesmo também. Mas a área mudou. A área de aplicação de odor. E o E... O E é o modo de elasticidade do material. Então, a energia interna, tensão, isso. Aí eu vou ter um momento na minha carga de tensão e torção. Aí, isso é que é importante. Se eu estou me referenciando à carga de tensão, eu vou ter aqui, ó, quem é o I? I e J. O J, um é momento de inércia, um momento de inércia, então o momento de inércia polar para o J. E aí eu vou usar o quê? O G. O J é o momento de inércia polar. Polar. E esse é na torção, no caso. Na torção. O outro é um manual da torção. Aqui eu também uso o E, só que aqui eu tenho que o meu módulo. Isso, na torção. Então, cargas de impacto e equivalente. Momentos de todas as forças foram consideradas sendo que aplicadas lentamente. Então, a gente considera isso um carregamento que está sendo gradativamente sendo aplicado na carga. Então, a minha força está entrando gradativa. O aumento gradativo, eu estou tendo gradativamente o meu aumento de comprimento da minha barra. Mas se essas forças ocorrem instantaneamente, tá? Então, essa aqui, ó, se eu coloco lentamente, eu garanto que a barra vai começar a fácil. Ela começa gradativamente aumentando a força, eu começo a respeitar aqui o nosso gráfico, tensão da informação, que a gente sempre vê. Mas, se na prática, isso não ocorre. Na prática, eu não coloco um peso numa laje, lentamente, esse peso é praticamente jogado de forma instantânea, muito rápido. Então, a gente tinha que aplicar como se fosse na dinâmica que ocorre, por exemplo, como se fala aqui, elástico e elástico, seja, o impacto, por exemplo, no automóvel, nos últimos. Aí eu tenho que calcular o que vai. Como é que eu faço isso? Então, eu tenho que aqui, ó, para a gente facilitar o estudo das cargas, eu faço algumas simplificações. Então, primeiro, o deslocamento será diretamente proporcional à carga. Então, eu vou ter um coeficiente que vai me correlacionar essa proporcionalidade da carga. Um material que eu vou simular como se for no mesmo caso, um elástico linear, a inércia da estrutura vai ser desprezada. E não há energia dissipada na forma de som ou calor e por deformação plástica impacto. Então, de forma geral, engenharia, a gente apresenta as cargas de forma relativa à lentidão. Isso garante ondas de deformação sejam mostradas ou aplicadas de maneira mais leve no material. Então, algumas cargas apresentam velocidade, pode ser mais significativas em cima do meu carregamento e que vai sofrer, sem que o material sofra uma carga mais rápida. Assim, né? Então, considera-se que a carga elástica será aplicada lentamente para produzir o mesmo, então, a carga dinâmica de impacto
que impacto causaria no cérebro. Este método sempre impacta, por isso o método da carga elástica que é equivalente. Então, o que a gente faz lá? Então, a gente pega o meu deslocamento máximo, eu pego o meu deslocamento, que seria equivalente à carga, faço uma equivalência no deslocamento à carga, vamos usar para simplificar lentamente. Então, aqui ó, eu tenho 100%, isso é um cálculo de porcentagem. Então, eu simplesmente faço o quê? Eu calculo o quê? Ó, o H, que é o fator de impacto, que é o N aqui, que corresponde à relação do deslocamento máximo, e o deslocamento equivalente. Então, eu faço uma correlação e divido pelo percentual do estágio. Isso vai me dar um fator que me dá um fator de segurança que a gente precisa calcular. O deslocamento vai estar a carga elástica, a carga dinâmica, né? E a gente consegue ver qual vai ser a carga que ela vai ser suportada. Então, Aparecendo lá. apareceu lá. Então, vamos lá. Se a gente considerar... Oi? Mas acho que não foi um resultado. Não, porque aqui ele está considerando que o W é o weight, em inglês. Isso. Ai, meu Deus. E aí o P é a significância de força, que é power. Isso é o P. Mas a gente tem que usar, pode usar. Pode usar a tecnologia. Então, vamos lá. Então, o que eu vou dizer aqui? Ó, uma mola. Então, vou largar aqui. Ó. Exemplo clássico disso aqui, né? É, por exemplo, o sistema de segurança que ele é. Então, se eu largar uma certa altura, eu vou ter o quê? Ó, meu H do impacto mais um delta dentro da mola. Então, a altura H e o peso do corpo, vezes a gravidade, quando a mola atingir a formação máxima. O K é a rigidez da mola e o princípio de conservação de energia, o trabalho causado dentro do corpo, a mola deve ser igual ao trabalho necessário para deslocamento. Então, o fator de impacto pode ser calculado numa relação linear de formação. Então, a gente multiplica a carga estática pelo fator de impacto e não vai nos fornecer energia. De impacto. Então, eu vou ter aqui o peso da mola e a carga máxima. Bom, a mesma analogia a gente faz para a tensão. Então, a tensão dinâmica e a tensão estática também. E a mesma coisa também faz para o momento. Esse é o material. Olha o Hugo aqui. Esse Vai, penúltimo. Oi, Paulo, desculpa, não tinha visto que estava Boa pedindo noite. acesso. Desculpa o atraso. Não, que Chegando. isso. Tranquilo. Não te preocupa que eu tô gravando, depois eu coloco ali o link, tá? Ah, perfeito, agradeço. Tá, então... Eu consegui finalizar agora aqui a aula 10 e nós vamos passar para a aula 11, tá? Beleza. Vou abrir aqui no meu. Só deixa eu trocar aqui o material da aula. Ué, o que eu fiz? Oi? Sumiu tudo para mim aqui. Ah, claro, um pouquinho. Não, voltou. Para mim voltou. Voltou? Beleza. Voltou. Eu não sei se está de memória. Aí hoje voltou normal. Bom, então, assim, critérios de resistências para materiais dúcteis. O que são materiais dúcteis? Vamos ductilidade. Maleáveis. Então,
Aqueles materiais que é onde, quando eu cesso a atuação da força, eles retornam ao seu estado, desde que eu não tenha saído do meu regime elástico. Tá? Vou tentar no regime plástico. Tá? Vamos lá. Então, a falha, que a gente considera a falha, é qualquer comportamento que torne um material indisponível para o uso previsto. Então, sempre que eu passar do meu limite, aquele material, aquele elemento estrutural, não pode mais ser usado. Então, por isso, geralmente, a gente calcula uma estrutura, a gente vem com o cálculo do fabricante lá, quanto é que, por exemplo, aquela nossa barra de ferro vai suportar, né, uma tração, uma compressão, no caso, se estiver ligado a um elemento estrutural de concreto armado. Passando aquele limite, que eu estabeleci de projeto de segurança, esse elemento vai ter que ser substituído ou reparado, feito um reforço, porque, né, ele não vai mais ter aquele comportamento de retorno ao seu estado para o qual ele foi projetado. Então, diversos fatores podem afetar e causar uma falha estrutural, como condições ambientais, na forma de elementos estruturais e a configuração de carregamento e o tipo de material. Então, quando se projeta um elemento estrutural, deve ser analisado o comportamento dos materiais, calculando sua tensão e deformação e determinar quais fatores levarão à falha. Vou dar um exemplo. Digamos que eu projetei um elemento estrutural e esse elemento estrutural, por exemplo, uma viga de concreto armado, ficou exposto à intempérie. Ah, então, tá suportando aquela carga dele, né, beleza, quase não tem Rio Grande isso, né? Os troços de marista tem. E aí, de repente, com o passar dos anos, a água percolou, entrou na minha alvenaria e chegou à minha ferragem. Presença de água, oxigênio ocorre o quê? Ferrugem. Ferrugem vai diminuir o diâmetro do meu elemento estrutural. E aí vai acontecer o quê? Ele já não vai conseguir suportar aquela carga tal qual foi projetada. Uma vez o próprio peso da estrutura vai acabar. Essa foi força da vida. Por exemplo, eu já vi casos de estruturas. Cara, aí deu uma falha na confecção, na execução do projeto. O concreto foi usinado com uma areia de baixa qualidade, com tempo de sal. O que aconteceu? Houve uma reação química do sal no ferro, né? Corroeu e a viga perdeu sua teve um decréscimo no seu estrutura, na sua resistência à compressão, porque a viga, o ferro foi corroído, então o peso dos andares de cima fez com que a viga não chegou a cair porque os outros elementos estruturais suportaram. Então, tem que fazer uma neutralização daquele sal, essa estrutura, fazer um insuflar com grau, a gente estava preparado, e fazer o reforço externo contra a viga de suporte. Então, dá bastante trabalho, porque tu tem que fazer uma estrutura de reforço, até fazer o reparo, fazer como se fosse realmente fazer de novo uma laje nova. Então, tem que escorar toda a estrutura para fazer o reparo. Bastante trabalho. Mas isso depois, vocês veem isso depois em patologia das construções. A sétima ou a sétima. Não. Vocês falam, crise oitavo, segundo semestre. Isso aí. Então,
é fácil determinar a tensão de ruptura, ou seja, frágil, ou de escoamento do material dúctil. Então, quais seriam os gráficos? Vamos relembrar um pouco de resistência. Exemplo, os gráficos de tensão da formação para ou estruturas frágeis ou estruturas dúcteis. Então, eu tenho gráficos de formação, força. São gráfico típico de um material dúctil. Então, material dúctil. Está conseguindo ser resolvido? Tô. Acho que o Hugo tá chamando o senhor. Não entrou aqui. Ele mandou agora no grupo aqui. Sim, mas ele tem que entrar no link. Ah, agora entrou. Tá. Então, relembrando gráficos de materiais. Então, aqui o material dúctil. Então, é aquele que, ó, peguei com a minha tensão, ela vai até um certo limite aqui, onde eu tenho minha tensão elástica. Depois eu passo para o escoamento, e aqui eu tenho minha tensão de ruptura. Tá? E aqui eu tenho minha tensão máxima. Tá? Então, gráfico para material dúctil. Gráfico, tensão, deformação para material frágil. Então, um material frágil, praticamente eu não tenho diferença da minha tensão elástica e a minha tensão máxima é igual à minha tensão de ruptura. Exemplo de material frágil. Ferro fundido. Tá? Concreto também, essa coisa. Tá, se eu fizer tração no concreto, entendeu? Concreto tem uma alta resistência à compressão. Concreto armado, a gente consegue juntar o melhor dos dois mundos, né? Se eu fizer compressão no aço, forma armada. Flama. Então, vamos lá. Então, o elemento submetido ao estado uniaxial de tensões em um ensaio de tração, os elementos estruturais são submetidos ao estado uniaxial de tensão e sua falha ocorre de uma maneira mais simples. Ele está identificado qual a combinação de tração, ou seja, as tensões, tração, compressão e detalhamento, levará a falha do material. Ou seja, eu posso ter uma tensão mais suscetível a uma determinada falha do que a outra. Então, é aquilo que a gente viu lá no primeiro bimestre, que a gente conseguia prever conforme o meu momento de inércia, qual seria o ponto onde a minha estrutura tenderia a correr. Então, eu posso até, no mesmo elemento estrutural, simplesmente vou mudando o formato geométrico como ela vai ser posta na discussão, eu diminuo minha falha. Se nós giramos ou botar um elemento de reforço numa estrutura, justamente para prevenir esses métodos de energia. Então, falhas podem ocorrer de forma geral por três fatores distintos.
Então, primeira, a tensão normal máxima foi atingida. A tensão de cisalhamento máxima foi atingida. E 3, a tensão máxima de deformação foi atingida. Um material dúctil tem a capacidade de deformar-se plasticamente após ser aniquilado. Ela vai se deformar, não volta mais. Então, vai que a deformação é irreversível, não volta mais ao seu estado de projeto. Então, os seguintes critérios de falha são mais frequentemente usados para materiais dúcteis. Então, teoria da tensão normal máxima. Então, diz que a, também chamada de teoria de Grant-Kahn, diz que a falha do movimento estrutural sujeita a uma acumulação de cargas ocorre quando a tensão normal máxima alcança a tensão de escoamento do material. Ou seja, a gente aqui, é nesse ponto que eu cheguei aqui. Então, neste ponto, vamos, se nós trazemos para a parte do cálculo diferencial, é como nós tivéssemos um ponto de inflexão. Ou seja, eu tenho um comportamento à esquerda daquele meu ponto de elasticidade e eu tenho um comportamento à direita daquele ponto de deformação. É um ponto de continuidade. Porque se nós pudéssemos, se a gente modelar essa estrutura aqui, nós temos uma equação de primeiro grau aqui e uma equação de segundo grau. Essa aqui é praticamente uma linha reta. Então, vamos lá. O plano de tensões nos diz o quê? Que essa teoria pode ser visualizada na figura ao lado. Então, para o estado de plano de tensões A, ou seja, se plotarmos valores arbitrários para as tensões principais 1 e 2, aqui, ó, eles se localizam de forma na área destacada, considerando que o material falhou. Lembre-se que as tensões principais direcionadas para fora do elemento são consideradas positivas e as tensões apontam para dentro são negativas. Então, olha aqui, ó. O que está dizendo aqui, ó? Que eu estou tendo uma força de compressão desse elemento. Tá? Então, a minha força de compressão está entrando no quadro, no centro da estrutura. Sim, porque eu estou comprimindo. Isso. E as velocidades aparentes. Está bem aqui, ó. Está bem. Ok. E isso a gente chama de plano de tensão. Então, eu vou ter aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Então, teoria da tensão cesariante máxima nos diz que a forma mais comum de escoamento dos materiais dúcteis, ou seja, cesárea, vai correr uma fibra pela outra. Ou seja, é o deslizamento das camadas dos cristais que fazem material, das camadas metálicas que fazem material. Então, é um deslizamento que é causado por esforço desse deslizamento. Portanto, plausível em admitir a falha em material dúctil. Acontece quando a tensão máxima é alcançada. Ou seja, imagine o elemento sob ensaio de tração. O ciclo de Mohr desse estado de tensões mostra a tensão cesariante máxima do elemento sob o carregamento axial a 45 graus em direção à carga similar. Então, isso aqui é muito importante. 45 graus. Se vocês olharem elementos estruturais, observem rachaduras, se vocês estiverem a 45 graus, que é o indicativo de ouro.
Então, está no plano de tensões. Estou fazendo uma compressão no centro desse meu elemento e as tensões estão saindo dele. Então, uma tensão positiva. Este é o ciclo de Moore, no estágio de tensão axial no escoamento. Então, aqui eu vou ter minha torção e aqui as minhas tensões. Oi? É estranho ver escoamento e esse meu, porque normalmente Então, no estado de tensões, ó, então, aquele meu elemento, ó, o ciclo de Moore é simplesmente uma questão de posicionar as minhas tensões num arco trigonométrico, fica mais fácil para visualizar. Mas, na verdade, é esse que ocorre, tá? Porque eu vou ter o quê? Eu vou ter uma tensão saindo, né? E eu vou ter o quê? Eu vou ter um torque num sentido do vértice de cada seção. Então, olha aqui, ó. Eu vou ter o quê? Uma tensão e vou ter um cisalhamento, representado por tal. Então, aqui eu tendo a força sair perpendicular à minha força aplicada e eu tenho um cisalhamento no sentido contrário. E você tem que estar nessa. Isso aqui é o que causa o rompimento da sensação de cisalhamento. Então, vamos lá. Ó. Então, o diagrama de falha tem o guia máxima cisalhante para o estágio de panificação. Aí já foi. Então, seguindo o princípio que foi sobre a teoria de tensão cisalhante máxima, podemos prever a falha de materiais do lítio sob qualquer tipo de carregamento. A falha ocorrerá quando a tensão cisalhante máxima ocorrer e acontece neste ponto de ruptura. Então, a minha tensão máxima cisalhante é metade da minha tensão que está saindo do plano perpendicular ao plano de aplicação de força. Então, para evitar a falha, é necessário que a tensão cisalhante do manche lateral seja menor do que a metade do que a tensão de escoamento. Então, quem mais causa falhas é a tensão. Então, é necessário que a tensão cisalhamento quântico do material seja menor do que a metade da tensão cisalhamento, que é determinado por essa equação. Então, a tensão 1 e a tensão 2, ou seja, nos meus planos, elas têm o mesmo sinal, só que em sentidos opostos. E elas têm que ser o quê? Maiores ou iguais à tensão geral. Então, a teoria da energia máxima de distorção, que é a teoria de von List, essa teoria baseada em determinar a energia de distorção em um material, essa energia é associada às mudanças do material, ou seja, as mudanças que estão ocorrendo no reticulado microscópio do material, reagindo às forças de carregamento desse material está sofrendo. Então, o componente estrutural, ele é considerado seguro, desde que a energia máxima de distorção por unidade de material mantenha-se menor do que a distorção por unidade máxima necessária para escoar. Então, eu faço essa correlação aqui, então. Então, a minha energia máxima ao quadrado tem que ser menor ou igual do que as minhas tensões. O que é isso aqui? Isso aqui é uma equação. Então, o diagrama de falha, energia máxima, segue a formar uma elipse, que é justamente essa equação. Então, se eu coloco
tudo isso, se eu comparo meus critérios de falha, eu faço uma comparação entre as três teorias. Quando a máxima energia de distorção, que apresenta os resultados mais precisos, ou seja, quadrado. Porém, a teoria cisalhante também é muito utilizada e é mais simples porque atua como fator de segurança. Então, eu tenho aqui, ó, a teoria da tensão máxima normal. Aqui eu tenho uma tensão, ó, teoria da tensão cisalhante máxima. E aqui eu tenho a teoria da máxima energia de distorção. Então, a mais utilmente usada é a teoria da tensão máxima cisalhante. Bom, o que eu vou fazer a aula que vem? A aula que vem... Tem matéria ainda para o ano que vem, né? Só um pouquinho, deixa eu dar de apresentação aqui. Bom, o que eu vou fazer na aula que vem? Tá? Eu vou finalizar a matéria utilizando, vou dar a teoria e vou mostrar para vocês como é que se usa um MD Solids, tá? Que é um cálculo que tu utiliza para fazer justamente o círculo de Moore. Tá? Eu vou usar no meu computador mesmo, vou projetar na tela. Tá? Pode ser, porque não precisa ir tanto para o laboratório, fica mais rápido também. Tá? E aí, assim, até se vier presencial, Paulo, traz a máquina também. Assim, Mas tá lá. vou sim. Eu tô no cassino ainda, essa semana que vem acabou. Tranquilo. Semana que vem eu volto para a cidade, aí normaliza a minha vida. Aí, assim, tá? Não, e o trânsito tá horrível, né? Tá louco, meu Deus do olha, céu, é um parto. tá um inferno essa cidade. Então, eu vou fazer isso e vou fazer o quê? Eu vou fazer um resumo para a nossa prova aqui na outra semana. Beleza. Tá? Então, pessoal. Oi? Semana que vem a gente faz o resumo. Tá? Isso. Um resuminho da última aula, usar o software e a gente faz o resumo geral do segundo bimestre. Tá? Tá, gente? E a avaliação é na outra semana já. Aí a avaliação na outra semana. Beleza. Ó, as duas resenhas que vocês têm que me fazer, tá? Uma que vale 1.000 pontos, que é daquele curso de capacitação do CREA. Eu não consegui assistir. Está disponível no YouTube lá para vocês olharem. Tá? Por aqueles links que eu botei lá. Você botou no grupo? Tá. Eu coloquei os links no dia que tinha as lives. Tá, beleza, Tá? eu procuro ali então, agradeço. Já te dou a palavra, só um pouquinho. O segundo, tá, é fazer outra resenha com resumo das duas aulas, das aulas 10, 11 e 12. Então hoje, nós damos a aula 10 e 11 hoje, e semana que vem a gente faz a 12. Tá? Aula 10, 11 e 12. A 12 a gente vai ter. Isso. Tá, mas o material está postado lá, tanto no grupo quanto no AVE. Resenha com resumo das aulas. Então, por quê? Por que eu quero que você me entregue até terça-feira? Tá? Porque aí na quinta-feira fica mais fácil da gente fazer a revisão. Tá, beleza. Tá? Então, até a terça-feira eu quero que você me mande essas duas coisas. Fala, Hugo. Ué? Fala, Hugo. Você mandou no grupo lá alguma coisa? Ô, Mudinho. Ele tá... Não tô falando, mas... Ele tá me escutando, senhor? Hugo, sai da aula e entra de novo. Vamos ver o que ele botou aqui. Nem o áudio do grupo saiu. Ixi. Ih, rapaz. Acho que deu bug. E aí digo eu, né, cara? Ele mandou? Acho que o telefone dele tá ruim. Tô vendo as mensagens aqui. Tem uma marreta, dá uma marreta de 3 quilos, resolve isso. Tá no meio dele que fica bom.
É a junta? Ah, tranquilo. Tá? Então, semana que vem a gente faz a finalização com o uso do software e fazemos o. Tá, vou até quinta para vocês me entregarem o resumo. Até terça, a resenha do CREA e até a quinta, o resumo das Terça, aulas. Tá? resenha. Cambada de chorão. Bah, Tá? olha, tá ruim mesmo o troço. Então tá, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou pegar e vou baixar a aula de hoje, De uniforme. subo pro YouTube e depois eu mando o link para vocês. Beleza. Tá? Então tá, gente. Até Valeu, semana boa que vem. noite. Até semana que vem, boa noite. Até mais. Ah, sim.